como sempre, a gente faz aquela revisão, né? Revisão tomou bastante tempo da aula. Então vamos ver o que a gente, qual foi a última coisa que a gente viu, né? A gente estava trabalhando no fibrado principal, né? Supondo o fibrado principal genérico, que você pudesse denotar por E, I, N, né? E esse N que fosse uma variedade, né? Isomorfa a E sobre G, né? G é um grupo de Lie, né? E e N, né? Variedades diferenciadas, né? Então a gente está agora particularizando, né, o trabalho da gente para o fibrado principal mais específico, onde tanto o espaço total quanto a base, variedade base, são variedades e onde essa variedade de base ela é isomorfa ao espaço das órbitas, né, do grupo G através da sua ação sobre o E, né, sobre a variedade E. Então isso era um fibrado principal, e no fibrado principal, agora a gente pode se aproveitar da situação de que tanto E quanto M são variedades diferenciadas e utilizar todo o arsenal que a gente tem em relação a espaços tangentes, variedades diferenciadas, etc., né? Então a gente começou a se perguntar sobre a estrutura do espaço tangente, né? O espaço total, né? Num elemento genérico E, né? Esse E, a gente supõe que ele fica numa fibra sobre o ponto P, né? Esse espaço tangente, a gente viu que ele sempre podia ser decomposto, né, numa soma direta. Uma soma direta de um espaço que nós denotamos por um espaço vertical, né, e um espaço que nós definimos com certas propriedades como sendo espaço horizontal, né? Então, esse PE de E, né, a gente conseguiu escrever como VE de E mais HE de E. Esse espaço, um espaço vetorial naturalmente, né, um espaço vertical, ele é composto de vetores que a gente viu que podia definir adequadamente por π estrela x igual a zero, né? X pertencente T de E, né? Então, se o x satisfaz π estrela x igual a zero, isso implica que o x também pertence a esse subespaço vertical. Certo? Isso a gente viu no início da aula passada que era uma condição se e somente se, né? Quer dizer, todo elemento do chamado espaço vertical é escrito como satisfazia essa condição π estrela x igual a zero. E se algum elemento satisfizesse essa condição, esse elemento pertenceria ao espaço vertical, né? Isso aqui significa essencialmente o seguinte, né? Como a gente viu, né? A gente tem um fibrado, está aqui a variedade de base N, né? A fibra, etc. e tal, né? A gente pode ter curvas, né, sobre o fibrado, né? A gente pode ter curvas sobre o fibrado. Então, a curva genérica fica assim, né? As curvas, por sua vez, elas caem em duas grandes categorias, né? Tem uma categoria de curvas que está restrita à fibra sobre um ponto T, né? Tipo assim, simbolicamente falando, né, a curva está toda ela contida sobre uma fibra, né? E tem categorias de curvas que são como essa outra que está aqui, que cada ponto da curva pertence a uma fibra, né, diferente. Então, os vetores tangentes a essa curva que está aqui, por exemplo, né,
definem o que nós chamamos de espaço vertical. Tá certo? E eles é que satisfazem π estrela x igual a zero. Tá certo? Se você procurar o vetor induzido correspondente a x na variedade, que é isso que o π estrela faz, né? O mapa π é um mapa do espaço total na variedade, portanto, π estrela vai mapear o espaço tangente a algo E no ponto E, né? Ezinho, né? Num espaço tangente à variedade no ponto P. Né? Então, esse vetor que está aqui seria mapeado em outro vetor que está aqui, mas o que a gente provou na aula passada é que todos esses vetores são zero, né? Por π estrela. Né? Já os vetores tangentes a curvas que não estão necessariamente restritos a uma fibra, que são coisas que a gente não necessariamente denotou como espaço horizontal, né, ainda, né, esses já são mais complicados de ser caracterizados, definidos. Né? Então a gente teve que dar uma definição de espaço horizontal. Né? E antes dessa definição foi bom rever um fato da álgebra linear, que é o seguinte: suponha que você tenha um certo espaço vetorial, né? Vamos dizer um espaço vetorial V, né? E você tem um espaço vetorial V1 e tem um outro espaço vetorial, bom, pode ser que tenha um outro espaço vetorial V2 ou não. Você tem um V1, você quer escrever o V como V1 soma direta com alguma coisa. A pergunta que a gente fez na aula passada e respondeu, né, será que essa alguma coisa que eu quero colocar aqui como espaço vetorial está univocamente definida, uma vez que eu tenha V e V1? Né? Resposta não. Né? Eu tenho muito mais de uma maneira, tem infinitas maneiras, né, na verdade, para fazer a decomposição em soma direta, né, do V, tendo um dos espaços da decomposição fixo. Né? E nós demos um exemplo aqui, né, que ficava bastante claro. Né? Por exemplo, um plano R2 é um espaço vetorial. Vamos supor que você fixasse um vetor no plano R2, né? Vamos chamar isso aqui de V1. Né? Então, todos os vetores paralelos a V1, né, constituem um espaço vetorial. Né? Tá certo? Então vamos chamar esse subespaço de V1. Né? Você claramente pode escrever todo e qualquer ponto do R2 como combinação linear de V1 com esse V2 ou com esse V2' ou com esse V3, V2 duas linhas. Né? Quer dizer, se você usar o espaço V2 duas linhas de vetores proporcionais a esse V2, esse espaço é tão bom para escrever o plano como soma direta quanto o espaço V2 ou o espaço V2'. Né? Então, supondo isso aqui, o espaço V, no caso, ele poderia ser escrito como V mais V2, ou V mais V2', ou V mais V2 duas linhas. Igualmente, de mesma maneira. Ou seja, se eu simplesmente dizer que eu defino o espaço horizontal como um espaço que, entre aspas, completa o espaço vertical, né? O espaço que faz com que eu escreva qualquer vetor como um pedaço sendo vertical e um pedaço sendo horizontal, isso não é o suficiente para definir o espaço horizontal. O espaço horizontal está longe de ser definido dessa maneira, porque tem infinitos espaços que são assim. A verdade é que o tal do espaço horizontal ele é uma escolha, mas é uma escolha que é feita satisfazendo alguns requisitos. Né? Então, os requisitos, né? Requisitos para definição de HE. Né? HE de E. O primeiro requisito, né, era que, é claro, que o espaço
tangente todo pudesse ser escrito como uma soma direta desses dois espaços aqui. Né? Depois, dado que você tem, suponha que você tem um campo vetorial, né? Você tem x que seja um campo vetorial. Se você fizer essa decomposição como um x vertical mais um x horizontal, né? Esse cara pertencente a esse cara pertencente a esse, tanto o x vertical quanto o x horizontal tem que ser campos vetoriais também. Certo? É preciso que a gente faça essa escolha, portanto, de maneira suave. Né? E o terceiro é o seguinte: sobre uma determinada fibra, você só precisa escolher um espaço horizontal. Os outros espaços horizontais estão automaticamente escolhidos pela escolha desse espaço original. Então, suponha que você fez isso no ponto E, né? Então, suponha que você tem um z bar pertencente ao HEG. EG é um outro ponto da fibra, diferente do ponto E. Você atuou com o grupo G sobre esse E e foi para outro ponto na mesma fibra, né? Π de EG igual a Π de E. Né? Se o z bar pertence a E de G, isso implica que o z bar pode ser escrito como RG estrela Z, com Z pertencente ao HE. Ou seja, todos os vetores, né? Todos os vetores do espaço horizontal em EG são escritos como mapa induzido pela ação à direita do grupo sobre vetores que estão no espaço horizontal em E. Certo? Então, esses três requisitos têm que ser satisfeitos por um espaço horizontal genérico, mas, como também a gente deixou bem claro, né, esses três requisitos não bastam para fixar quem é o espaço horizontal. A gente apenas impõe isso como definição do espaço horizontal. Né? Mas tem vários tipos, quer dizer, aqui no ponto E, você claramente pelos postulados você vê, né? O que eu acabei de dizer ali foi que o espaço vetorial genérico não é fixado pelo fato dele ser a segunda componente de uma soma direta com a primeira componente fixa. Né? Portanto, o primeiro requisito não fixa o espaço horizontal. Né? O segundo requisito é um requisito razoável. Vamos dizer, se você tiver um campo vetorial, a decomposição em parte horizontal e parte vertical é uma decomposição suave. Né? E o terceiro requisito diz apenas o seguinte, que se eu fixar o espaço horizontal num ponto da fibra, no outro ponto da fibra, o espaço horizontal está fixado também. Mas ainda me resta qual tarefa? A de fixar esse espaço horizontal naquele ponto da fibra. Então, preciso fazer isso. Né? Então, tem que ter um critério para fazer essa escolha do que eu digo que é o espaço horizontal. Então, nós procuramos esse critério. Né? Uma maneira operacional de a gente fazer essa definição do espaço horizontal foi propor, né, o que a gente chamou de uma uniforme de conexão. Né? Vamos chamar de ômega. Né? Uma uniforme de conexão ômega. Isso daí é um elemento do espaço cotangente ao fibrado. Né? Então, ômega pertence a T, E, estrela. Né? Só que, ao invés desse ômega tomar valores nos reais ou nos complexos, como a gente está acostumado até agora, com a teoria de variedades diferenciadas, ele toma valor numa álgebra de Lie, na álgebra de Lie do grupo G. Né? Na verdade, a maneira mais correta da gente escrever isso não é essa, não. Né? A maneira mais correta de escrever é a seguinte. Espera aí, deixa eu só conferir com a minha outra anotação aqui. É isso. Né?
Né? O ômega, ele pertence a T1 de G, produto tensorial, com TE de E estrela. Né? Quer dizer, o pedaço dele, né, que mora no TE de E estrela é uma forma normal. Né? Enquanto que tem um outro pedaço dele que mora no T1 de G, que vai carregar um elemento da álgebra de Lie, né, do grupo G, para cada ponto que você estiver colocando ali. Né? Então, essa forma de conexão ômega ela foi definida satisfazendo, né, 3 propriedades. Né? A gente pediu essas 3 propriedades. A primeira propriedade era que o ômega de XA fosse A. Né? Se XA pertencesse ao espaço vertical sobre A. Só para lembrar o significado dessa propriedade, na aula passada, uma aula densa, a gente estabeleceu uma correspondência, né, entre todos os vetores verticais e vetores associados, gerados pela ação de um subgrupo a um parâmetro gerado por um elemento do espaço tangente da identidade chamado A. Né? Então, o espaço tangente da identidade consiste, do grupo, naturalmente, consiste de quê? Consiste de vários vetores no grupo, né, na identidade. Chame de A um desses vetores. Qualquer vetor no espaço tangente da identidade gera no grupo um subgrupo que é um fluxo, um subgrupo ou um parâmetro. Né? Esse subgrupo ou um parâmetro, através da ação à direita do grupo na variedade, induz um campo vetorial, que a gente chama de XA. Né? Então, o XA, ele aplicado num certo F, né? Certo? Esse F aqui é um cara da variedade nos reais, né? No caso é do E, né? Nos reais, que a gente está considerando aqui. XA tomado no F, ele era definido como DDT de F de E, né? É o ponto do E, né? Tá certo? A curva em questão, sobre a qual o F está atuando, era exponencial de TA, onde exponencial de TA era o que eu chamei de subgrupo a um parâmetro gerado pelo elemento A que pertence ao espaço tangente à identidade no grupo G. Nem eu acredito quando eu falo essa frase inteira. Muita coisa para falar de uma vez. Né? Mas eu espero que o que está escrito seja mais simples do que o que eu falei. Está certo? De fato. Né? Então vamos de novo, devagar. Esse aqui é um subgrupo a um parâmetro. Lembrando, um subgrupo a um parâmetro satisfazia basicamente esse requisito aqui. Isso aqui é um elemento do grupo G, esse é outro elemento do grupo G. Portanto, a composição dos dois é um elemento do grupo G, mas a surpresa, né, entre aspas, é que essa composição me dá um elemento do próprio conjunto que eu defini como subgrupo a um parâmetro. Né? Quer dizer, dentro do subgrupo a um parâmetro, tudo que acontece no grupo G é completamente abeliano. Né? Então, por razões mais ou menos óbvias, né, a gente pode usar essa notação de dizer que φA de T igual a exponencial de TA. Né? Isso é uma notação para uma representação genérica do grupo, para uma situação onde o grupo não necessariamente corresponde à matriz, né? Onde ele pode corresponder a entidades algébricas genéricas sem especificação. Né? Mas quando o grupo é realmente um grupo matricial, essa notação aqui implica, você pode mostrar isso, que exponencial de TA é 1 mais TA ao quadrado sobre 2 fatorial, mais etc. Né? Quer dizer, é uma exponencial mesmo. Né? E, já que esse cara satisfaz isso, a gente sabe que a exponencial de TA, né,
no caso em que o A é uma matriz, por exemplo, satisfaz isso também. Então, nada mais adequado do que usar a mesma notação φA como exponencial de TA. Né? Aqui você já repara que o exponencial de TA está à direita do E, então isso tem notação à direita desse elemento do grupo sobre o elemento do fibrado, né? como nós estamos postulando. Então, isso daqui, né, é uma curva no fibrado. Né? Tá certo? Quer dizer, dado um certo E, né, isso daqui representa uma curva que está em cima da fibra. Como esse cara é um elemento do grupo G, se eu fizer π de E exponencial de TA, isso aqui é a mesma coisa que o π de E. Quer dizer, toda essa curva está em cima dessa fibra. Né? Isso mostra, é bastante fácil a gente ver isso, se eu aplicar o π estrela no x, isso dá zero. Né? Π estrela no XA. Né? Vamos reaplicar o π estrela aqui. Né? Então isso aqui dá DDT, isso daqui dá o XA, né? Pela definição de mapa diferencial. Né? E XA de F bola aqui. Né? Isso é DDT de F de π de E exponencial de TA. Né? Mas o π de E exponencial de TA é o π de E. Portanto, esse negócio aqui, depois da aplicação do π, fica independente de T. O DDT de um treco independente de T é zero. Né? Portanto, esse cara é vertical. Né? Pela nossa constatação sobre os vetores verticais. Né? Tem uma outra maneira, isso eu não falei na aula passada, deixa eu falar brevemente aqui, porque eu acho que está num momento bom. Né? Tem uma outra maneira da gente encarar, né, um campo vetorial invariante, um campo vetorial induzido pela ação de um subgrupo a um parâmetro. Dessa maneira é a seguinte. Se eu tiver, né, a ação, né, sigma D, né, a ação à direita, certo? Sigma D de QG, né? A gente definiu isso como PG, ação à direita do grupo. Né? Então, aqui eu tenho um grupo, né, agindo sobre a variedade. Né? Ação sigma D, né, é um cara de M cartesiano G em M. Né? Se eu, sigma D, não sigma 1, né? Parecendo 1 aqui. Sigma D. Se eu tiver uma ação à direita ali, eu posso, a partir dessa ação à direita, obter um mapa M, eu chamo de MP, né? MP é um mapa do grupo na variedade, né? Que funciona da seguinte maneira. Simplesmente a fixação do ponto P. Né? MP de G é, por definição, o sigma D TG. Tá certo? Então, o resultado dessa operação aqui é levar o cara num ponto de M. Né? Sigma D de TG é um ponto de M. Agora, aqui, como eu estou fixando o ponto P, o que eu vou variar aqui é o G. Então, isso aqui é um mapa, efetivamente, dado P fixo, isso é um mapa de G em M. Né? E uma coisa que eu não mostrei, mas que a gente vai usar nessa aula, inclusive, é a seguinte, é que o XA, né, ele pode ser escrito, isso é uma coisa que a gente pode demonstrar, tá certo? Como MP estrela só um minutinho.
MP estrela A. Vamos rever se faz sentido esse negócio, né? MP estrela é um cara que leva de G em M. Não é isso? Então, o MP estrela vai ser um cara que pega um espaço tangente, né? O espaço tangente no ponto P, o espaço tangente na identidade do grupo G, e leva, né, no espaço tangente da variedade no ponto P. Certo? Identidade é capaz de pegar P e levar em P. Né? Então, esse mapa que está aqui, né, diz o seguinte, que qualquer campo vetorial induzido, né, pode ser diretamente escrito como a ação dessa aplicação, desse mapa diferencial do MP, diretamente sobre o espaço tangente do grupo na identidade. Certo? Então, isso aqui está uma coisa que nós vamos guardar aqui na memória. Tá certo? Isso é para uma variedade M genérica. A gente vai usar esse mapa agora nessa aula para um fibrado, né? Para um fibrado principal. Beleza. Bom, para isso, na primeira explicação aqui, né? Quer dizer, são 3 requisitos que uma forma de conexão tem que satisfazer, né? Os outros 2 requisitos são os seguintes, né? Os 2 requisitos são de que RG estrela de ômega RG de x seja igual a AD G menos 1 estrela ômega de x, tá certo? E o terceiro e último requisito é que o núcleo do ômega E seja, por definição, o espaço horizontal de E. Né? Esse requisito que está aqui, né? Os elementos são mais ou menos colocados. O RG é a ação à direita do grupo sobre o grupo. RG estrela é o retrocesso dessa ação à direita. Né? ADG a menos 1 é a ação da aplicação adjunta. O ADG barra aplicado no G é G barra G menos 1, essa é a definição desse cara. Então ele é um mapa do grupo G no próprio grupo G. Né? E observa que aqui eu estou usando o mapa diferencial aplicado aparentemente numa forma, que parece ser meio contraditório. Né? Mas ele não está aplicado numa forma, ele está aplicado no efeito que esse cara aqui tem sobre o X. O ômega, quando atua sobre um X, me dá um elemento do espaço tangente ao grupo na identidade. Ou seja, um vetor do espaço tangente ao grupo na identidade. Então eu tenho todo o direito de aplicar a DG menos 1 estrela sobre esse vetor, sem problema nenhum. A última diz que se o ômega atuar sobre um vetor supostamente horizontal, ele tem que dar 0. Isso aí está suposto que a gente fez uma escolha de um espaço horizontal. Portanto, a forma de conexão vai ter que satisfazer isso aí, dada a escolha de espaço horizontal que eu fiz. Tá certo? Agora, o que a gente pode provar é o seguinte, é uma coisa interessante. Né? Se eu escolher a conexão satisfazendo propriedade 1 e propriedade 2, se eu escolher uma forma, tomando valores na álgebra de Lie, satisfazendo propriedade 1 e propriedade 2, eu posso definir o espaço horizontal como o espaço dos vetores que são levados em 0 pela ação da conexão.
que a gente mostrou na última aula? Se eu fizer essa definição, então olha só, eu montei uma uniforme de conexão pertencente, né, que toma valores na álgebra de Lie de G, né, satisfazendo requisito 1 e requisito 2. Né? O que a gente mostrou na aula passada é que se eu tiver uma uniforme de conexão definida, satisfazendo 1 e 2, o espaço horizontal pode ser definido com 3. Certo? Quer dizer, se eu chamar de vetor horizontal um cara que satisfaça o 3, o conjunto de todos os vetores horizontais me dá um subespaço, né, que complementa o espaço dos vetores verticais e consegue fazer com que eu escreva todo o espaço tangente como soma direta dos dois. Ele, dada a natureza do que eu pedi que isso aqui fosse um campo de uniformes, esse pedido de que isso fosse um campo de uniformes faz com que a decomposição entre os vetores horizontais e verticais fosse suave e aquela segunda propriedade que está ali automaticamente implica que se eu tiver um vetor horizontal num certo espaço HE de G, para obter o espaço horizontal no ponto EG, é só fazer o mapa diferencial aplicado sobre ele. Certo? Quer dizer, a presença de uma uniforme de conexão satisfazendo esses dois requisitos define o espaço horizontal. Define daquela forma. O espaço horizontal é o núcleo do ômega. Certo? Aí nós temos que inverter aquela equação. Tá certo? Eu teria que escrever agora, né? Vamos escrever isso. Dado ômega, né? Satisfazendo todos os requisitos que a gente tem, eu posso definir, né? O espaço horizontal com um núcleo ômega. Ômega no ponto E, né? Então isso permite que a gente faça, que a gente diga como é uma decomposição genérica de um vetor do espaço tangente em termos de um vetor que eu chamaria de vertical e um que eu estou definindo como sendo horizontal. Certo? Para eu descobrir quem são os vetores horizontais, eu faço o seguinte teste, eu aplico ômega. Tá certo? Se der zero, o cara é horizontal. Se não der zero, ele tem pelo menos um pedaço vertical. Tá certo? Aí eu posso testar se ele é totalmente vertical ou não também. Eu pego o que sobrou da aplicação do ômega, né? Eu aplico MP estrela nesse negócio, obtenho um campo vetorial reduzido, né? Pelo fluxo gerado por esse cara, e comparo com o meu vetor X. Se ele coincidir, o meu vetor é completamente vertical. Certo? Se não, ele tem um pedaço horizontal, um pedaço vertical. É só subtrair o pedaço vertical que você fica com o pedaço horizontal. Então, operacionalmente falando, né, eu sei que parece delirante isso, né, mas está tudo fixado. Né? Uma vez que você deu uma uniforme de conexão, você tem condição de sistematicamente decompor um vetor qualquer do seu espaço tangente como uma soma de um cara vertical com um cara horizontal. Certo? A próxima pergunta é para que serve isso? Né? E aí a gente lembra que a gente está aqui fazendo física e não matemática. Né? Para o matemático já estava bom. Não é bom nada, porque isso aqui deve estar na página 2 do Kobayashi no Miso. Né? O livro é desse tamanho, mas não é um livro muito grosso, não. Né? 2 volumes. Mas isso aqui está na página 2, cara. Não sei nem se é na página 1. Então, para o matemático está bom mesmo, né? Mas vamos dizer que o matemático vai numa outra direção, né? Diferente da nossa.
eu tenho que lembrar vocês aqui, né, que o nosso interesse primordial nessa questão dos fibrados está justamente associado com os campos de calibre, né? Tá certo? Eu prometi para vocês, e toda promessa que eu faço é dívida, né, que eu vou mostrar para vocês que um campo de calibre pode ser adequadamente interpretado com uma conexão sobre um fibrado. Nesse caso aqui é um fibrado principal, mas nós temos outros fibrados onde a gente pode definir outros tipos de conexão, né? Induzidos dessa definição aqui, né? Então, a gente foi apresentado a chamada forma de conexão. Não por acaso essa forma de conexão vai ser o que nós chamamos de conexão de gauge, conexão de calibre, tá certo? Mas nós vamos ver nessa aula, né, eu espero, né, as razões específicas do porquê disso, tá certo? Começar a chegar nas coisas que a gente conhece de física. Então, antes da gente começar a discutir as questões dessa aula, aliás, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou dizer os resultados que a gente vai obter hoje, tá certo? Vou colocar uma lista de resultados que a gente vai obter hoje, vou anotar num cantinho, né, que é para a gente não apagar, e de vez em quando vocês, no auge do desespero, vocês olhem para o lado, assim, no quadro, falando, onde é que eu estou? Tá certo? Eu tenho que reconhecer, né, que num mini curso de 9 aulas, mesmo 9 aulas parecendo muito, né, mas elas são muito poucas, né, inclusive para as pessoas pegarem familiaridade. Então vai sendo dado assim, uma depois da outra. Aula 1, terça, quarta e quinta. Né? O cara assiste a aula da terça e pensa que entendeu alguma coisa, ele começa a estudar o negócio, começa a ter dúvida, na quarta já vem outro, na quinta já vem outro. É difícil. Né? Mas, portanto, eu diria para vocês, olha, os detalhes, né, dessas demonstrações que a gente vai fazer hoje não devem impressionar vocês. Não são demonstrações difíceis. Se fossem, eu não faria. Não são demonstrações difíceis. O problema é o acúmulo de conceitos, né, por segundo, né, que a gente está tendo que lidar com eles. E eu sei, eu entendo, né, que isso não é imediato, familiar, tranquilo. Não é todo mundo que tem teoria de grupos de Lie como variedades, teoria de variedades diferenciáveis, tudo isso clarinho e cristalino dentro da cabeça para sair mexendo com isso de um jeito para o outro. Talvez na matemática sim, mas na física não é usual e eu tenho que levar isso em consideração. Né? Então deixa eu só dizer para vocês o que a gente vai fazer aqui hoje, tá certo? Vou anotar aqui num canto, né? E aqui fica um espaço sagrado, ninguém apaga isso aqui. Né? A primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, né? Suponha que eu tenho uma seção, né, sobre o meu fibrado principal, uma seção local, né? Sigma, seção local. Então vocês sabem que o sigma é um treco que sai da variedade e chega no fibrado, né? Tá certo? E o sigma satisfaz aquela condição, né, que é o π composto por sigma igual à identidade. Né? Quer dizer, se você pegar o ponto P e levantar o ponto P usando a seção, você vai chegar num ponto da fibra sobre P. Você não vai sair da fibra sobre P. Então, se você aplicar a projeção aí, você volta para o mesmo ponto P. É isso que quer dizer. Então, se o sigma é um cara de M em E, né, você pode imaginar que o retrocesso por sigma, né, é um cara que vai pegar uma forma no espaço cotangente do E e te definir uma forma no espaço cotangente do M. Se a sua forma toma valores
né, na álgebra de Lie, a sua forma em N também vai tomar valores na álgebra de Lie. Né? Então o que a gente vai mostrar é o seguinte: se eu tenho uma seção local definida, né, dentro do meu fibrado, e eu defini um cara assim, sigma, estrela, ômega, vou chamar de A, tá certo? Desculpe, foi mal. Esquece o que eu acabei de falar. Se eu tenho sigma, uma seção local, e eu tenho A pertencente, novamente vou usar a mesma definição, T1 de G, cross, T de N, estrela. Então, esse A é uma unforma, portanto, pertence ao espaço cotangente a N no ponto P, tomando valores na álgebra de Lie. Daqui um pedaço que diz isso. Toma valores na álgebra de Lie. Então, suponha que eu tenha esses dois ingredientes, tá certo? Uma seção e uma unforma, tomando valores na álgebra de Lie. Se eu tiver isso, então eu tenho um ômega, eu posso definir um ômega, né? Eu digo que sempre existe um ômega, né? Tal que sigma estrela ômega igual a. Então, a gente poderia estar apavorado com a perspectiva de ter que construir um ômega, né? Uma unforma sobre o fibrado, mas esse resultado, ele mostra para a gente um caminho para a gente construir o ômega. De qualquer forma, eu consigo obter unformas para uma variedade diferenciável genérica. Né? Eu tenho que conseguir uma unforma tomando valores na álgebra de Lie. Isso não é tão difícil assim. Tá certo? Se eu conseguir uma unforma tomando valores na álgebra de Lie, definida sobre minha variedade de base, eu posso levantar essa unforma, tá certo, para a fibra usando o sigma estrela, usando o retrocesso. Tá certo? E eu vou ter a minha unforma de conexão e, portanto, vou ter a minha decomposição em espaço vertical e horizontal. Tá certo? Então isso aqui é uma das coisas que nós vamos mostrar hoje. É fácil, né? Vai parecer incrivelmente difícil, mas é fácil, na verdade. A outra coisa que a gente vai mostrar hoje vai ser o seguinte, né? Suponha que você tem uma trivialização canônica H de U cartesiano G em π menos 1 de U, né? Quer dizer, você tem um mapa, a gente viu isso na aula passada, né? Novamente eu estou supondo que eu tenho um sigma, né? Dada uma seção, né? A existência de uma seção local, eu tenho uma trivialização canônica. A trivialização canônica é um mapa que me leva, o H-1, né? Na verdade, que é chamado de trivialização canônica, me leva de π-1 de U da fibra sobre um ponto dentro do U, no espaço produto cartesiano. A gente viu isso na aula passada, que no fibrado principal, ou em aulas passadas, né? No fibrado principal, localmente, ou seja, dentro dos abertos U, você tem um homeomorfismo local entre esse aberto, entre o fibrado e o espaço produto cartesiano, variedade de aberto U pela fibra. Tá certo? No caso do fibrado principal, a fibra é o grupo G. Né? Então, essa trivialização canônica, ela existe, está garantida sem maiores problemas. Né? Então, dada uma coisa desse tipo, né, a gente pode sempre
e dado uma conexão, né? Eu posso experimentar fazer o retrocesso dessa conexão por H, tá certo? Então vai ser o H estrela ômega, né? H estrela ômega vai ser um forma atuando no espaço cotangente a U cartesiano G, tomando valores na álgebra de Lie, tá certo? E esse H estrela ômega, né? É claro que ele vai estar definido em pontos de U cartesiano G, né? Atuando num vetor de U cartesiano G, que a forma genérica dele vai ser um vetor de U, um vetor de G, né? Tá certo? Ele vai poder ser decomposto como ADG menos 1 estrela AP de alfa mais θg de beta. Isso aqui é a forma local de conexão, como a gente viu no primeiro item. E isso daqui é um forma que a gente vai falar mais sobre ela quando a gente estiver demonstrando essa parte, né? Que é a chamada forma de Maurer-Cartan, certo? Então, essa forma de conexão tem essa decomposição, né, nesses termos que está aí. Finalmente, a gente vai observar o seguinte: se eu tiver duas seções locais, tá certo? Sigma 1 e sigma 2, definidas sobre o mesmo U, né? Cada seção local dessa dá origem a uma forma local de conexão. Sigma 1 estrela ômega, sigma 2 estrela ômega. Tá certo? Há uma relação entre essas formas locais, essas duas formas locais de conexão. A relação é a seguinte: a relação aqui. A forma local de conexão 2. Então, esse A2, ele é sigma 2 estrela ômega, tá certo? Sigma 2 estrela ômega. Ela se relaciona com a forma local de conexão 1 da seguinte maneira: AD ômega de P a menos 1 estrela A1 mais ômega estrela beta. Essa regra que está colocada aqui, quando eu tenho um grupo matricial, quando eu posso dizer que os elementos do G são matrizes, essencialmente, ela se traduz nisso que está aqui, ó, ômega de P A1 ômega, esse aqui é menos 1 ômega de P mais ômega de P a menos 1 derivado exterior do ômega de P. Isso já é mais familiar, né? Certo? Essa equação ainda não é a que a gente quer. Isso não é identificado ainda como uma transformação de calibre. A gente precisa de um fato a mais, mas esse fato a mais é pouca coisa para que a gente consiga identificar essa transformação que está aqui como uma transformação de calibre. Então, vamos definir o que é uma transformação de calibre. Certo? Então, nosso objetivo aqui é demonstrar essas três coisas. Tá certo? E vocês podem ver, né, que
A terceira coisa a ser demonstrada, né, torna o que eu chamei de conexão e, portanto, de forma local de conexão, uma coisa muito próxima, uma coisa essencialmente igual, né, ao campo de Yang-Mills que a gente conhece originalmente. Certo? Então, isso aqui é a aula de hoje. Né? Os detalhes das demonstrações não são tão importantes quanto a gente manter o foco no significado de cada uma dessas coisas que estão aí. A gente precisa aí de dois resultados auxiliares. Né? Eu acho que eu vou também congelar aqui do lado que a gente vai usar ao longo das nossas demonstrações. Né? O primeiro resultado auxiliar é o seguinte. Se eu tiver um vetor, vamos supor que eu tenho um fibrado, né? E M, né? Fibrado principal, né? G fibrado principal, e nesse G fibrado principal tem uma seção local. Né? Isso aí sobre um aberto U da variedade M. Né? Então eu sempre vou poder escrever um vetor, né, associado com sigma de P, com x' sigma de P mais x bar sigma de P, com x' e x bar definidos assim: x' sigma de P é igual a sigma estrela, pi estrela, x sigma de P, certo? E x barra linha, x barra sigma de P é o vetor menos isso. X sigma de P menos sigma estrela, pi estrela, x sigma de P. Direto a gente vê que o x barra sigma de P é um vetor vertical, certo? Esse cara é vertical. Para isso é só aplicar o pi estrela, né? Pi estrela no x bar. Então isso vai ser o pi estrela no x sigma menos o pi estrela, sigma estrela, pi estrela no x sigma. Tá? E a gente lembra da lei de composição de mapas diferenciais? Pi estrela composto por sigma estrela é pi composto por sigma estrela. Né? Mas se o sigma é uma seção, pi composto por sigma é identidade. E o estrela da identidade é a própria identidade. Então isso daqui é pi estrela de sigma menos pi de estrela de sigma, e isso dá zero. Né? Então, o x barra é um vetor vertical. O x' não é necessariamente um vetor horizontal, como a gente já viu. Né? O fato de eu decompor o x como um cara vertical mais um outro cara, não implica que ele é necessariamente um cara horizontal. Né? Outra coisa, né? Vou chamar isso aqui de A. Né? Outra coisa que a gente vai precisar também vai ser o seguinte. Né? A gente lembra que a gente tinha um isomorfismo local, né? Entre a álgebra dirigida do grupo G e o espaço vertical. Esse isomorfismo vertical era assim, né? Certo? XA era o campo vetorial induzido pelo fluxo gerado por A. Né?
Então isso aí é um isomorfismo, isso aí é uma longa demonstração de que esse cara é um isomorfismo, não é tão rápido assim, tá certo? Mas isso está inteiramente contido na parte de grupos de Lie daquelas notas de aula que eu mandei para vocês, tá certo? Quando vocês resolverem estudar isso sistematicamente, né, vocês vão encontrar a demonstração desse fato lá. Então, a inversa desse isomorfismo é também, é claro, o isomorfismo, né? E a gente vai chamar de alfa N de XA, e a definição vai ser essa, né? Alfa E de XA igual a A. Né? Vamos observar a seguinte propriedade do alfa E. Se eu pegar o alfa no ponto EG menos 1 e aplicar num campo vetorial RG a menos 1 estrela XA, o que eu obtenho é ADG estrela alfa E de XA. Certo? Essa propriedade aí é uma das propriedades que a gente vai usar nas demonstrações aqui. Vou deixar ela escrita aqui no cantinho depois. Né? Então tá, então vamos mostrar isso. Isso é bem fácil também, não tem maiores problemas. Então, vamos primeiro colocar quem é o RG a menos 1 estrela XA. Né? Vamos definir esse cara através da aplicação dele num certo F. Né? Esse F é um cara do fibrado nos reais. Né? Então isso dá o X no ponto E, né? Dá o XA de F composto com RG a menos 1. Não é a definição inclusive do mapa diferencial também. Né? E isso é DDT de F de RG a menos 1 de E exponencial de TA. Se vocês lembrarem da definição que eu dei de XA, né? No ponto E. O RG a menos 1, por sua vez, né? Vai ser E exponencial de TA G menos 1. Né? Definição do RG, ação à direita, por G menos 1, né, no caso. Né? E aqui a gente pode inserir, né, um G a menos 1. G, de modo que a gente vai ficar com DDT de G a menos 1 vezes G exponencial de TA, G a menos 1. Isso daqui é o ADG da exponencial de TA. Né? E a gente viu também na aula passada, a gente não demonstrou isso, mas a gente usou uma justificativa de que esse cara aqui é G exponencial de TA, G menos 1. Né? Mas a conjugação pela aplicação adjunta, pelo mapa adjunto de um subgrupo a um parâmetro, é também um subgrupo a um parâmetro gerado por ADG estrela A. Né? Quer dizer, isso que está aqui é exponencial de T ADG estrela A. Bom, o que eu obtive aqui então, no final, né, é simplesmente um campo vetorial induzido no ponto G menos 1,
certo? E ele é induzido por um fluxo gerado por ADG estrela A. Certo? Então agora segue-se diretamente, né, esse negócio que está aqui. Se eu aplicar o alfa, né, do EG-1, um XEG-1, o que eu vou obter? O gerador desse fluxo que gera o campo vetorial induzido. Então vai ser o ADG estrela A, né? Alfa E de XA. Certo? Deixa eu escrever isso aqui no cantinho. Nosso uso posterior, né? Certo? Esses aqui são resultados auxiliares. Então, a gente ainda nem começou aquele pedaço que está aí. Certo? Vamos lá. Vamos começar então. Vamos começar o pedaço 1. Né? Então, vou chamar assim de demonstração. Pedaço 1. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar obter daqui, né, vai ser o seguinte. Eu vou definir agora o que eu chamo de representante local, tá certo? Representante local de ômega em 1 ou campo de Yang-Mills. A definição é assim: se eu tiver o ômega, né, em uma seção, né, dado ômega e sigma, né, então o meu representante local é o retrocesso de ômega por sigma. Certo? Então lembra, o ômega está no fibrado. O sigma sai da variedade para o fibrado. Então eu posso usar o retrocesso do sigma para induzir um forma, tomando valores na álgebra de Lie na variedade. Então essa forma A ela é definida sobre a variedade em questão. Certo? Então o nosso primeiro teorema é o seguinte: vamos supor que a gente tem um A. Tá? A gente tem um A desses. Um representante local. A gente tem na verdade, a gente tem uma forma de conexão, uma forma tomando valores na álgebra de Lie, uma forma em N tomando valores na álgebra de Lie. O teorema, o lema, sei lá, corolário, né, é que a gente vai ter uma conexão, uma forma de conexão, usando sigma e esse cara que está aí. Tá certo? Para a gente mostrar que a gente tem uma forma de conexão, né, a gente tem que mostrar que satisfaz aquelas propriedades da forma de conexão. Né? Que o cara definido desse jeito vai satisfazer essas propriedades. Né? Então, aqui vamos, né? Dado A, tá certo? Um representante local
certo? Eu vou propor, proposta, em E sigma a representante local, e sigma seção local, tá certo? Eu vou propor o meu ômega, tá certo? Dessa maneira aqui, né? É um ADG a menos 1 estrela ômega sigma de P ADG a menos 1 estrela ômega sigma de P. Não, se estiver atrapalhando ele, isso é mim não. Ah, deixa eu fazer uma relação feita. Eles podem ser atrapalhados, eles não podem. Esse aqui está meio estranho, né? Porque estou definindo o ômega no ponto E, a partir da definição do ômega no ponto sigma de P. Tá certo? Calma que a gente vai ajeitar isso, né? Vamos comentar isso devagarinho. E esse ômega no ponto sigma de P, né, se ele atuar no vetor y daquele ponto sigma de P, a definição desse ômega vai ser a seguinte: vai ser o A no ponto P atuando em π estrela do y sigma de P mais alfa sigma de P do y barra sigma de P. Agora calma, ninguém surta, né? Vamos com calma. Eu disse o seguinte: quais são os dados, né? Quais são os inputs do meu teorema? Eu tenho um A que vai fazer o papel naturalmente representante local, mas só no final do teorema, né? Esse A é uma unforma, e no espaço cotangente AM em P, na verdade é um campo de unformas, né? Mas a gente está trabalhando localmente no ponto P, né? Então ele é uma unforma no espaço cotangente em P, tomando valores na álgebra de Lie, do grupo G, né? Ou seja, o espaço tangente na identidade. E sigma, seção local, tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente define a ação da conexão. Eu estou definindo um ômega, certo? Estou definindo uma conexão no fibrado a partir de uma unforma que eu tenho na variedade de base. Uma unforma tomando valores na álgebra de Lie. Então, essa conexão num ponto E genérico, tá certo? Ela é ADG a menos 1 estrela ômega sigma de P, RG menos 1 estrela x0. Então vamos de dentro para fora. Quem é G? Né? Esse G não está aparecendo fácil por aí, né? O G é definido assim: E é igual a sigma de P vezes G. Então, sigma de P é o valor da seção no ponto P. Está na fibra sobre P. O E também está na fibra sobre P. Então, a gente sabe que quaisquer dois pontos da fibra sobre P são ligados pela ação à direita de um elemento do grupo G. Tá certo? Então, G é o cara que liga sigma de P a E. É esse cara que a gente vai colocar aqui dentro. Então, eu vou pegar o XE original, que é argumento, né, a variável muda, vamos dizer assim, argumento da ação da minha unforma, e vou aplicar o RG a menos 1 estrela do XE. O que eu vou obter? Eu vou obter um cara, né, em EG a menos 1. Ou seja, né, se eu fizer EG a menos 1, isso daqui dá sigma de P.
Eu vou obter um cara em cima da seção. Esse cara, então, pertence ao espaço tangente em sigma de P. Tá certo? Correspondentemente, eu vou atuar com a minha forma de conexão definida neste ponto, sigma de P. Ômega de sigma de P. Isso está tudo bem. O ômega é uma forma, ele age sobre vetores. Agora, uma forma no ponto P age sobre vetores no ponto P. Aquele vetor eu acabei de indicar para vocês que ele está no ponto sigma de P. Então, meu ômega também está no sigma de P. Certo? E em cima disso tudo, eu vou aplicar o ADG a menos 1 estrela. G a menos 1 é a inversa desse G que está aqui. Tá certo? Desse mesmo G que está aqui. O G é o cara que leva sigma de P a E, portanto, G a menos 1 é o cara que leva E a sigma de P. Eu posso aplicar ADG a menos 1 estrela, porque isso tudo que está aqui é um elemento da álgebra de Lie, T1 de G. Portanto, se eu aplicar ADG a menos 1 estrela num elemento da álgebra de Lie, o resultado é outro elemento da mesma álgebra de Lie, porque o ADG deixa o espaço, deixa a identidade invariante. G, identidade. G menos 1 é identidade. O ADG estrela leva do espaço tangente da identidade, portanto, no mesmo espaço tangente da identidade, embora não seja o mesmo vetor. Tá certo? Ele deixa a identidade invariante, mas os vetores não. Os vetores ele pode trocar. Né? Então isso aqui está tudo muito bem definido se eu souber quem é o ômega de sigma de P. Né? Eu defini aqui, a estratégia da primeira linha é definir o ômega de E em termos do ômega de sigma de P. Certo? E quem é o ômega de sigma de P? É o que diz a segunda linha. Certo? O ômega de sigma de P vai ser o seguinte. Eu tenho que definir esse cara agindo sobre um vetor genérico, que eu chamar de Y, no ponto sigma de P. Tá certo? Então o que ele faz? Ele é composto de duas partes. Uma primeira parte vai ser a forma, tomando valores na álgebra de Lie, que me é dada sobre a variedade, agindo nesse vetor. Que vetor é esse? Eu tenho o vetor original y sigma de P, que é argumento, que é o vetor mudo, né? Variável muda, y sigma de P, tendo sido atuado pelo π estrela. Ora, se eu pegar o π é de E em N, ele pega o ponto E e leva, ou o ponto sigma de P e me leva em P. Né? Portanto, o π estrela vai me pegar o espaço tangente em sigma de P e levar o espaço tangente em P. Então, π estrela y de sigma de P é um vetor do espaço tangente à variedade no ponto P. Tá certo? Portanto, essa forma que eu tenho pode perfeitamente atuar sobre esse vetor, AP. Né? Essa operação está completamente bem definida, sem problema. O outro cara que está aqui, y barra de sigma de P, é um vetor em sigma de P. E, para ele, a gente definiu essa aplicação alfa, né? Que faz o seguinte: alfa é de x é a igual a A. Né? Essa era a definição do alfa. Né? Isso aqui é uma propriedade que o alfa satisfaz. Né? Então, o alfa está definido de acordo com o ponto do fibrado que a gente está trabalhando. Então, aqui eu tenho um vetor em sigma de P, eu tenho o alfa no próprio sigma